off aqui na Rádio Mega Brasil Online, no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo no programa um convidado para falar dos bastidores de uma ação de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou negócio. E o papo de hoje é sobre os bastidores do projeto Lado B, série de episódios em vídeos que apresentam um lado diferente dos profissionais que atuam na Fato Relevante, agência de relações públicas e comunicação especializada em plataformas on e offline e com atendimento personalizado. Para falar sobre o assunto, recebemos Nélio Abade, diretor de criação da Quarup, empresa de audiovisual ligada à agência Fato Relevante e ele é responsável pela produção do Lado B. O Nélio, ele é diretor, roteirista e editor de conteúdo com experiência em desenvolvimento de projetos documentários e séries documentais para os canais Discovery Channel e Red Bull TV. Em novelas e séries da Globo e Record, reality shows na TV Bandeirantes e no SBT, programas de variedades, talk shows, infantos juvenis e música ao vivo. Entre os inúmeros trabalhos estão as novelas Pé na Jaca, Kubanacan e O Quinto dos Infernos, o reality Bake Off Brasil, o programa do Gugu, o talk show Roberto Justus Mais e The Voice Lounge. Nélio, muito obrigada por você estar aqui com a gente para falar dos bastidores desse projeto Lado B. Eu que agradeço o convite, Regina. Boa tarde, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui, espero poder contribuir com o Com meu pouco conhecimento aí na Não, área. com certeza, eu tenho certeza que você vai falar de coisas que as pessoas não imaginam. As pessoas não têm ideia dos bastidores desse projeto. Mas antes disso, vamos lá. Nélio, você é natural de onde? Bom, eu sou nascido em Taubaté, mas eu fui criado na cidade de Campinas, aqui pertinho de São Paulo. Eu passei até os 19 anos de idade em Campinas, então sou taubatiano, campineiro e paulistano há mais de 30 anos já. E me diz uma coisa, tudo bem que eu já falei uma série de atividades suas, né, o que você já fez, alguns destaques de alguns trabalhos, mas a produção de conteúdo, o audiovisual, entrou quando na sua vida? Como é que foi isso? Aliás, antes disso, o que você fazia? Olha, começou esse meu namoro com a criação, com arte em geral, começou na adolescência. É, eu comecei a ter interesse, principalmente por pintura e design gráfico. Então, eu estudei biografia de pintores muito quando eu era garoto, quando eu tinha 15, 16 anos, e eu sonhava fazer arquitetura, acreditava que eu ia mexer com isso. E quando vai chegando a época de prestar o vestibular, a gente vai ficando um pouco inseguro em relação ao futuro. Tipo, se eu for um artista plástico, eu vou viver do quê? Pois é. E aí eu fui trilhando outros caminhos, prestei vestibular para história, prestei vestibular para economia, mas a coisa não saía do sangue. A vontade de mexer com expressão, com comunicação e expressão era muito forte. E eu acabei prestando vestibular para a USP, na comunicação, na ECA, né? É? E acreditando que eu ia mexer um pouco com texto, porque era meu forte, sempre foi texto, né? E eu mexi um pouco com artes gráficas também. Então, eu fui para a editoração acreditando que eu ia misturar um pouco da minha vontade de trabalhar com texto, com conteúdo, e a minha vontade de trabalhar com design gráfico, com imagens, né? E durante a faculdade, o Carlos Lombardi, que é um autor de novela, foi dar aula na Rádio TV, eu fazia editoração no CJE, ele foi dar aula no CTR, no Rádio TV. Eu tinha muitos amigos no CTR, porque isso era metade dos anos 80, né? E a televisão era muito importante no nosso dia a dia. Tinha programas como Armação Ilimitada, as novelas estavam no seu auge, Rock Santeiro, Vale Tudo, novelas que assim mobilizavam a família, né? E eu fui assistir aula. Eu gostava muito de cinema, né? Eu tinha muito interesse em cinema, inclusive estudava biografia de É. diretores de cinema. E fui assistir uma aula do Carlos Lombardi no Rádio e Televisão. E na hora que ele começou a falar, eu falei:
poxa, seria isso. Legal, que legal. E me apaixonei imediatamente por roteiro e comecei, nesse momento, a tentar desviar a minha carreira para atuar com roteiro. O que aconteceu? Eu concluí a editoração, aí eu prestei uma transferência dentro da USP, fui para o Rádio e TV, fiz o curso de Rádio e TV, e no curso de Rádio e TV eu consegui, através de uma professora muito querida, eu consegui um estágio na TV Bandeirantes. Olha que E bacana. aí eu comecei na TV Bandeirantes, fazendo no departamento de chamadas, o É. que juntava bastante aspirações minhas, né? Que era fazer o texto e fazer a edição do texto com imagens. Então, esse foi o meu começo. Nossa, que bacana isso, viu? E aí, quando foi a sua primeira produção audiovisual? Você lembra de alguma, o seu roteiro de uma produção audiovisual? Sim, na verdade, as chamadas foram as primeiras produções. Eu é, comecei a fazer roteiros de institucionais também, atuando no mercado corporativo. Comecei a procurar produtoras para me oferecer como assistente de produção e como roteirista, mas eu era um roteirista muito júnior, até que, quando foi no final da década de 90, lá para 96, 97, o LP Simonetti, que é um cara, que é um diretor artístico da Globo, ele estava na Bandeirantes e ele tinha acabado de montar o programa do Luciano Huck, o H. Sim. E no programa do Luciano Huck, eu tinha já alguma afinidade com o LP, porque ele editava musicais, e eu, como curioso, depois do expediente, eu ficava na ilha, Ah, meio que me oferecendo para ajudar na sim. edição desses musicais. E a gente criou uma amizade, e quando ele montou o H, ele precisava de alguém para fazer o roteiro, que ao mesmo tempo atuasse como assistente de direção. Que assistente de direção, no caso, é ajudar a editar o programa, porque eram vários programas semanais, tinha um núcleo de produção de matérias jornalísticas que também demandava muita edição. Então, eu, além de fazer o roteiro do programa, eu ainda atuava muito presente na edição de tudo que a gente fazia lá. E essa foi minha iniciação, a minha grande iniciação nesse ramo de produção, direção e roteiro foi no programa H do Luciano Huck na TV Bandeirantes no final dos anos 90, que determina muito do formato do lado B, se você for ver. Pois é, é verdade, é verdade. Mas então vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos fazer um intervalo aqui e no próximo bloco o Nélio vai contar. Vamos começar a falar do projeto do lado B, né, que tem a ver com o que ele acabou de contar para a gente, tá bom? Gente, só um minutinho e a gente volta já já. A Mega Brasil entra em conexão internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá. Maria Luísa Abbott, do Reino Unido. Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal. E Santiago Farrell, da Argentina, formam um time nota 10 de comentaristas comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às 15 horas, aqui na sua Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Na minha entrada, se eu tivesse uma aula dessa aqui no início, com certeza hoje eu estaria em outra situação. Então, a primeira coisa, a gente quer aumentar as chances de vocês no mercado de trabalho. Desde que eu cheguei em São Paulo, eu procurei o ADOS e como eu tenho vindo aqui frequentemente, eu procuro de emprego e regularização, pegar os documentos na Polícia Federal, etc. E acabei sabendo
dessa capacitação e eu acabei ficando participando e eu gostei bastante. A capacitação, ela dura aproximadamente 2 horas, 1h30 a 2 horas. Ela é dividida em 2 partes. A primeira parte, a gente aborda principalmente as questões constitucionais, a gente fala bastante de leis trabalhistas, a gente fala dos direitos e dos deveres. E na segunda parte, a gente foca mais na questão das entrevistas de emprego. A gente tenta abordar, inclusive, um pouco sobre redes sociais. Eu vi o quanto a gente é leigo nessa parte de lei trabalhista brasileira, que a gente somos estrangeiros. Aprendi bastante coisa, né? Coisas que eu não sabia, achei que eu sabia muita coisa sobre, porque já trabalhei em várias empresas, achei que sabia, mas tem muita coisa que eu não sabia. E hoje eu pude tirar muitas dúvidas também. A importância da capacitação para a integração dos refugiados eu considero fundamental, porque é uma maneira deles se sentirem mais seguros no ambiente de entrevista de emprego, no ambiente profissional. Eu acho que dá a eles um pouco mais de tranquilidade na hora de reivindicar um trabalho e entrar no mercado de trabalho. Mesmo no cenário de pandemia, a gente ainda conseguiu se reinventar e conseguir levar adiante nosso trabalho com bastante contratações. E isso motivou bastante a gente em não desistir ou minimizar nossos esforços no período de pandemia. E a gente está voltando aqui com o segundo bloco do Making Off. Hoje a gente está recebendo o Nélio Abad, que ele é diretor de criação da Quarupi, que é uma empresa de audiovisual ligada à agência Fato Relevante. E o papo hoje, gente, é sobre os bastidores do projeto Lado B. No primeiro bloco, o Nélio falou um pouco dele, antes dele entrar nesse universo, né, um pouquinho da história dele. E agora nós vamos começar a falar dos bastidores desse projeto. Vamos lá, Nélio. Projeto Lado B. Como é que surgiu essa ideia? O que é esse projeto? Qual que é o conceito, a proposta? Conta um pouco para o pessoal aí, para o pessoal entender do que se trata. Vamos lá. Bom, Regina, a minha atuação dentro da Quarupi é um pouco de criar projetos e empacotar esses projetos, tanto para a gente inscrever em editais, como para a gente apresentar para os players e tentar levantar fundos para produzir esses projetos e fazer a produtora andar. No caso do Lado B, é um pouco diferente, porque o Lado B ele é um produto interno. Ele não é um produto que a gente desenvolveu mirando um edital, ou mirando um possível cliente, ou mirando alguém. Na verdade, numa conversa com o Alcides, que é o dono tanto da Fato Relevante quanto da Quarupi, ele comentou que ele tinha assistido uma série que chamava Inside Pixar, que era os bastidores da Pixar. Então, contava a vida o dia a dia, na verdade, dos profissionais que trabalhavam na Pixar, contando o dia a dia deles. E aí eu botei a cabeça para funcionar aqui, e como é lógico, a gente tem uma distância entre aquele ideal da série, né, bem altamente produzida, eu trouxe tudo para o nosso universo, né? Então, eu comecei a pensar uma série que contasse através do personagem realizando ações, que é um princípio que eu pego lá da dramaturgia, né? Que o conteúdo em vídeo ele tem que estar traduzido na imagem que a gente está vendo. E aí eu tento mostrar que algumas atividades do dia a dia desses profissionais são fundamentais para forjar o comunicador que ele é, a pessoa que trabalha com PR, a pessoa que trabalha com gestão de crise, a pessoa que trabalha com comunicação corporativa e que tem que ter um jogo de cintura para se adaptar a vários momentos das empresas e as
várias demandas da empresa. Então, na verdade, eu tento nesse projeto casar a imagem que a gente está vendo com a formação do profissional que a gente tem ali. Então, eu sou um cara forte porque eu escalo, além de eu atender, solucionar crises de comunicação, eu escalo montanha, que é uma crise Legal. grande. É verdade, é uma crise grande mesmo. Não, legal isso aí, muito legal. E me diz uma coisa, são quantos episódios? Até agora já está no ar quantos episódios? Isso, a encomenda foi de 12 episódios, eu já entreguei 9 episódios, já tem 8 no ar, tem mais um aí que está para Tá. sair, e mais 3 ainda a caminho. Então, não sei se essa vai ser. Se entrega essa encomenda, a gente vai parar por aí, ou se vai ter desejo de continuar, ou se de repente se tem até a ideia de um novo projeto, mais ou menos nessa linha, que fale sobre outro assunto. Agora me diz uma coisa, o nome Projeto Lado B, como é que foi a escolha desse nome? Vocês, de repente, vocês pensaram em outros nomes que acabaram não entrando na história? Como é que foi isso? Não, esse lado B, o nome é do Alcides mesmo. Alcides é que bolou esse nome. Ah, o Tem Alcides falou. uma, isso, tem uma página, É, inclusive, da Quarup, né, que chama Lado B, e que é uma coluna onde eu trabalho o Barcinski, onde trabalham alguns outros jornalistas. tá. E, na verdade, eu acho que esse nome surgiu num papo do grupo de WhatsApp da própria FR, É, que ele começou estimulando as pessoas a falarem qual era o seu lado B. Em cima disso, a gente foi fazendo uma planilha do lado B de cada um dos profissionais que olha trabalham só. lá. Aham. E aí a gente foi organizando esse conteúdo e convidando as pessoas. É lógico, eu dependo muito da pessoa topar participar, Sim. né? Então, é, existe todo um trabalho para eu conversar com essa pessoa, de eu ver se ela tem um interesse, se ela concorda com a minha visão a respeito disso, e a partir disso a Porque tem gente essa também, né? A visão, tem. a sua É, visão, né? E o que de repente essa pessoa se enxerga na sua visão também, né? é, Porque fala, principalmente porque eles vão falar em primeira pessoa. Uma das características do produto é a pessoa falando de si mesma. Esse texto delas falando de si mesma, ela é uma criação nossa. sim, Então, ela tem que acreditar naquilo que eu tenho que chegar num resultado que a pessoa acredite no que ela está falando, né? sim, porque é o seguinte, né? Como é que você vai fazer histórias de pessoas, né, que elas de repente possam sintetizar o seu lado B sem perder a essência deles, né? Porque é isso, porque talvez eu acho que se a pessoa não se identifica naquilo que você está sugerindo, mesmo que seja com base no levantamento de todas as informações que você fez com a própria pessoa, então aí eu acho que isso aí de repente pode ser um obstáculo para ela não falar assim, ah, não, mas eu não quero, não é assim que eu me enxergo. Você É. acha que isso também pode ter acontecido nas conversas que você percebeu isso? Ou, de repente, a sua visão estava não, gente, isso não tem nada a ver comigo. Pode ter um. Geralmente, o grande obstáculo que a gente enfrenta Né? nisso é que a gente não trabalha com atores profissionais. Então, a pessoa fala, a primeira coisa que ela fala, mas minha vida não tem lado B, Boa. né? Meu lado B não tem graça nenhuma. Eu falo, tem dos nossos personagens é mãe de gêmeos. Eu falei, bicho, você acha que todo mundo tem essa vida que você tem de cuidar de dois gêmeos de 7 anos de idade? Isso é muito diferente, é muito característico da sua vida. E a outra coisa é trabalhar texto com gente que não é profissional de falar texto. Então, as pessoas têm uma grande insegurança em relação a isso. Sim. Mas que é uma insegurança que eu vou contornando, porque, veja, eu tenho um pouco mais de 30 anos de experiência com televisão e fiz programas como Gugu, como Luciano Huck, com programas de auditório grande, onde a gente sempre está gravando e transformando em personagens pessoas que não são profissionais,
gente comum. Exato. Então, isso vai muito do nosso olhar sobre a pessoa. Como a pessoa não se vê da maneira como a gente é capaz de vê-la, entendeu? Então, e isso, na conversa, fala, olha, você, você não acredita que não tem lado B nenhum, mas quando eu converso com você, eu vejo isso. Você concorda com isso? Ela, poxa, nunca tinha pensado, talvez. Então, a gente vai trabalhando em cima disso. Isso é muito interessante, viu? É Muito, muito legal mesmo, muito gostoso de muito fazer. legal. Não, não, com certeza, é muito bacana. E eu tenho certeza que o resultado, para a pessoa, foi um resultado muito legal. Eu acho que ficou com a cara das pessoas. Por exemplo, eu sei o Bruno Blecher, ele é um dos que tem, né, o episódio, eu sei que ele é um cara bem sério. E, né, ele é muito focado no trabalho, ele não gosta muito de falar dele. E eu achei que ficou bem a cara dele, ficou um negócio legal. Mas, gente, eu não estou dando spoiler, tá? Porque é o seguinte, nós vamos fazer um intervalo e no próximo bloco o Nélio vai contar os bastidores, entendeu? Ele vai contar curiosidades, entendeu? Em cada episódio. E aí vocês vão ficar sabendo a história de cada um e depois a gente vai deixar também os links para vocês acessarem, tá? Para ver todos, que o negócio é muito legal, viu? São vídeos curtos, né, Nélio? São curtinhos, são no máximo dois minutos. 2 minutinhos, né? Gente, só um minutinho que a gente volta já já. Atuar na integração de refugiados e pessoas vítimas de migrações forçadas. Essa é a missão do Instituto ADOS. São oferecidas aulas de português, orientação jurídica e auxílio para entrar no mercado de trabalho. Aqui, eles também garantem uma fonte de renda, ensinando seu idioma e cultura. Faça parte dessa luta. Olá, sou Zahra Musavi, nasci no Irã e cheguei aqui no Brasil em 2019. Assim como a Zahra, muitas pessoas em situação de refúgio no Brasil têm dificuldades com as leis e burocracias do país. Por isso, o ADOS oferece orientação jurídica gratuita por meio dos nossos advogados voluntários. Logo que cheguei, pedi refúgio, mas o processo é muito demorado e difícil de entender e ainda estou esperando uma resposta para o meu. A gente sabe que existem barreiras culturais, de idioma, além do medo e da insegurança que dificultam o acesso aos direitos. E por isso, qualquer solicitante de refúgio ou refugiado já reconhecido ou qualquer pessoa em outra situação migratória pode procurar o Instituto ADOS para poder tirar as suas dúvidas. Mas ser uma orientação de boa qualidade é muito importante para nós refugiados por vários motivos. Sem conhecer nossos direitos aqui no Brasil, fica difícil de conseguir emprego e estudo, por exemplo. O ADOS já prestou assistência jurídica para cerca de 335 refugiados de 38 nacionalidades diferentes. Até maio de 2021, por exemplo, foram atendidos aproximadamente 35 casos por mês. Tanto na área de regularização migratória, autorização de residência para fronteiriços, renovação do protocolo de refúgio, orientação sobre os processos do CONARE, além de dúvidas trabalhistas e de todas as áreas do direito, como locação, separação, alimentos, direitos sociais e programas do governo e muitas outras questões que estamos sempre a postos para orientar e encaminhar as demandas administrativamente ou judicialmente para as entidades parceiras. Por isso, você que está me assistindo e tem uma pequena dúvida ou um grande problema, não deixe de nos procurar. Ficaremos felizes em atendê-lo. Ficamos muito perdidos quando chegamos aqui e um trabalho como o do ADOS nos ajuda a recomeçar nossas vidas. Muito obrigada.
gente está voltando aqui com o terceiro bloco do Making Off. Hoje a gente está recebendo o Nélio Abad, que é diretor de criação da Quarupi. E nós estamos falando sobre o projeto Lado B e agora, gente, o Nélio ele vai contar sobre curiosidades, desafios, obstáculos, todas aquelas coisinhas, assim, ele vai destacar isso para a gente, que acontece no bastidor, e quem não está lá acompanhando a gravação, acompanhando o roteiro, acompanhando a produção, não tem a mínima ideia o que acontece. Mas então vamos lá, Nélio. Eu vi lá, né? Qualquer pessoa pode chegar e entrar lá no canal do YouTube da Agência Fato Relevante e vai ver toda a relação dos vídeos lá, né? Os 8 que tem até agora. E o primeiro vídeo foi com a Angelita, né? A Angelita Gonçalves, né? Que é uma sócia diretora da Agência Fato Relevante. Ela foi o primeiro vídeo. Vocês fizeram como? Assim, como é que foi a ordem? Vocês lançaram quem quer ser o primeiro? Ou, não, vamos fazer em ordem alfabética, que não é, mentira, não é. Conta um pouquinho e conta também como é que foi fazer esse vídeo. Conta essa história pra gente. Essa é a hora da verdade, né? É a hora da Na verdade. hora da verdade, assim, agora, bom, temos o projeto, temos a vontade de fazer, e agora como a gente traz gente para isso. E, na verdade, foi indicação direta do Alcides. Ele falou, olha, tenta a Angelita, que a Angelita é uma pessoa muito aberta, muito colaborativa, e ela, eu tenho certeza que ela vai abraçar a causa. E foi o que aconteceu. A Angelita abraçou a causa. Sempre quando a gente começa um projeto, o primeiro episódio ele é um balão de ensaio. Né? Então, a gente testa muita coisa, apesar de já estar com o roteiro fechado, apesar de estar com as ideias e equipamentos organizados, a gente só vai saber o que funcionou para valer na hora que fechar esse episódio na edição. Aí a gente vê o que a gente poderia ter feito de um jeito, o que a gente fez de uma maneira que a gente vai mudar para o próximo, tudo, a linguagem como um todo. E o grande desafio do lado B é que ele é muito ligado à alocação. Então, para eu falar e contar a história desse personagem, eu dependo dele fazer uma coisa que está muito ligada a uma locação. Então, ele vai escalar o morro, ele vai fazer dança do ventre, ele vai jogar xadrez, ele vai ter alguma ação que conta um pouco da história dele em imagem. A imagem não repete o texto, simplesmente. A imagem conta uma história que o texto está contando também, em paralelo. Então, as coisas... E o grande desafio é que tem que ser... Todo esse pessoal é muito ocupado, é muito difícil bloquear a agenda dessas pessoas. E eu preciso que eles bloqueiem a agenda um dia inteiro. Então, o grande desafio dessa série é conseguir, primeiro, que essa pessoa bloqueie a agenda e que ele consiga trabalhar enquanto a gente está fazendo coisas, porque muitos momentos a gente para a pessoa, né? A pessoa ela não pode parar o dia a dia dela para ficar um dia inteiro à disposição. Então, a gente tem que abrir espaço para que ela possa responder e-mails, para que ela possa, eventualmente, fazer uma ligação e esse tipo de coisa. A Angelita foi muito especial porque ela ajudou a gente a desenhar esse produto. E depois de ter feito com ela, tudo ficou muito mais fácil. A Angelita é aquela que ela ama viajar, é essa? Angelita? A primeira, ela ama viajar e ela vai numa padaria bem gostosa, porque é um negócio que ela gosta de trabalhar sabe, essa pessoa que senta numa cafeteria e trabalha um pouco na cafeteria. A gente não pode esquecer que essa série começou ainda durante um processo de isolamento social. Então, o home office estava... Quando vocês começaram a gravar? A gente começou nesse passeio da Angelita e numa panificadora que tem aqui perto da casa onde eu moro, que tem mesas para fora. Então, ela poderia ficar sentada numa mesa trabalhando num lugar aberto que não tivesse problema de... Então, né? Mas as gravações do lado B começaram nesse ano de 2022 ou não? Ou antes? Eu acho que 2022. Começou, a primeira foi fevereiro de 2022,
foi um momento que a gente estava já acabando com, né, com as restrições, teve um pico de novo Sim. em março, e aí depois liberou. Tá. E alguma observação, alguma curiosidade nessa gravação com a Angelita? Ou não? Ou, de repente, o que mais que te chamou a atenção foi o fato dela ter sido a primeira, dela ter colaborado muito para esse formato que foi criado para o lado B? Da Angelita, sim. Outra lógica que eu usei bastante É, no lado B é que assim cada episódio eu queria usar um equipamento específico. Eu queria criar linguagem a partir de um equipamento específico. Então, se você ver o segundo episódio, a gente usou drone. Nós não usamos no primeiro. sim, Então, o segundo episódio, ele tem drone. O terceiro episódio, ele tem gimbal, que é uma Steadicam, é um estabilizador de câmera, que você sim, anda atrás das pessoas com a câmera estabilizada. Depois tem episódio que nós usamos GoPro, que são câmeras pequenas que você sim, coloca na pessoa, coloca dentro das coisas que a pessoa está, dentro de um balcão, por exemplo. Então, cada episódio eu tentei desenhar um pouco com essa linguagem específica do equipamento que a gente escolheu para contar aquela história. muito legal. Então, No são caso, várias lógicas. Na no verdade, ele não é muito espontâneo, É muito legal porque isso aí acaba ficando único e identifica exatamente o perfil do protagonista, né? Porque o que exatamente. acontece? Danilo Vivan, que é o segundo episódio, né? Como você falou, nele você usou drone, né? Foi o drone que foi usado para ele. Então, Sim, o que você pensa? Gente, eu assisti todos, tá? E assisti várias vezes porque eu achei muito legal, tá? Vocês também têm que assistir. obrigado, agradeço O a que que, o que audiência. que acontece? Danilo Vivans, ligado em esporte, né? Então, nossa, ele anda de bicicleta, ele corre, ele faz tudo, ele trabalha, ele acorda 5 horas da manhã, né? O negócio dele é muito frenético, né? Então, vocês usaram o drone por quê? Porque tem tudo a ver para de vocês seguirem ele. Tem uma hora, gente, que ele pega e sobe assim num penhasco, né? E você percebe que tem um drone assim. Em cima. Gente, a produção está incrível, gente. Vocês precisam É, assistir. Não é porque eu você tá comentou, assistindo, né? Fala. Você comentou de bastidores e de É, problemas que as pessoas nem imaginam. é, Esse do Danilo, em especial, ele teve um acompanhamento intenso de bastidores. Primeiro, porque a gente ia gravar na é, Pedra Grande, que é ali no Horto, é, aqui em São Paulo. sim. E a gente ia acompanhando a previsão do tempo. Ah, E justo no dia que a gente ia a gravação, estava seco todos os dias anteriores. Naquele dia ia chover. A previsão já tinha avisado que ia chover. Então, foi uma corrida contra o relógio. E se você reparar no final do vídeo, quando ele está andando de bicicleta, já sim. tem algumas partes molhadas, porque choveu, de fato. Gente, eu fico imaginando. E esse foi uma doideira, porque a gente teve que correr antes para conseguir gravar antes da chuva. Não, e tem outra coisa, vocês têm um roteiro, tem a produção toda, e tem todo um planejamento, um cronograma que vocês fazem, né? E, de repente, fenômenos da natureza pode colocar tudo por terra, não é verdade? Principalmente nesse caso, porque são raros os vídeos que não tem externo. Como a lógica da locação é muito importante, né? Uhum, Como eu quero contar a história dessas pessoas por meio dos lugares que elas vão, que elas uhum. frequentam, então levar elas para fora de casa e para fora de estúdio é o principal para mim. Então, eu estou sempre lá consultando a previsão meteorológica quando eu vou gravar para falar, não, aqui vai chover de qualquer jeito, é melhor a gente marcar outra hora. Mas olha, mas aí na sequência, a Débora Scaroni, né, que no caso ela adora cantar em karaokê, e ela gosta de mergulhar e passar o tempo. Olha, gente, ela gosta de mergulhar. Então vocês vão ver a menina mergulhando nesse episódio, não é isso mesmo? E aí, como é que foi isso? Conta aí. Então, essa da Débora me lembra
um outro quesito que eu também procuro marcar nos episódios. Cada episódio tem um tipo de trilha sonora, de ritmo, de estilo de música diferente. O da Débora eu lembro que é tango. E a primeira imagem do tango com ela com um cachorro, parecia o cachorro dançando tango com a câmera, Aquele cachorro, que graça. Roubou a cena, o cachorro. Nossa, que graça o cachorro. Sabe a única coisa que eu senti falta nesse vídeo? De ouvi-la, pelo menos, cantando. Porque apareceu sim, mas ela não apareceu ela cantando. Apareceu, ela não fez o microfone e tal, mas eu falei assim, pô, ficou faltando isso. Para mim, ficou faltando isso. Então, na verdade, essa é uma das avaliações que a gente faz, porque não é liberado de usar música entendi. de pessoas. Se fosse então, autoral, de repente até poderia, né? Na verdade, para eu usar uma música, a música que ela está cantando lá, eu teria que pedir autorização. Entendi. Então eu preferi colocar a trilha que nós temos, a trilha que nós temos, do que pedir autorização para veiculação, principalmente por causa do tamanho do projeto. O projeto é para ter esse tamanho mesmo, sabe? Faça você mesmo. Tanto que todos esses quesitos que eu falei é para abrir mão de outros efeitos, como arte, como computação gráfica, coisas que, na minha cabeça, desviariam a atenção da história, que é quase uma história ficcional. Eu estou contando quase baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais. Agora, vamos lá. Agora, eu queria que você falasse de algum episódio, para a gente fechar essa questão do episódio, porque nosso tempo já está acabando aqui. Alguma curiosidade, algum outro episódio que você gostaria de destacar? Olha, eu vou jogar meu favor e vou falar que o próximo que vai ser lançado é o meu preferido. Então tá. O que vai ter? Mas eu sou suspeito para falar que cada próximo é o meu preferido. Mas conta, fala, o que vai ser esse próximo? A gente gravou com a Milena Baltazar e nós gravamos um lugar que dá muita emoção, que eu mesmo fiquei ali pilhadíssimo de gravar, mas eu vou guardar esse segredo. Não vale. Para o pessoal ir assistir. Não vale. Poxa vida. Não, mas tudo bem, olha. Veja lá. Vamos lá. Então, você já pode passar os contatos. Onde que as pessoas conseguem ver esses vídeos, todos esses episódios, ficar sabendo, já colocar lá, já clicar para receber quando tiver vídeo novo? Quais são as formas? O primeiro lugar que eles são veiculados é no LinkedIn da Agência Fato Relevante. Legal. Esse é um projeto de corporativo da própria Fato Relevante. E daí ele migra naturalmente para o YouTube da Agência Fato Relevante. Lá vocês podem ver todos os episódios e com pouca diferença de postagem de uma plataforma para outra. E estão todos ali organizadinhos, com uma breve descrição, dá para ter emoção. Mas assistam, é uma série que eu tenho muito orgulho de ter feito. Com certeza, inclusive, né, quem quiser ver os seus trabalhos, quiser conhecer mais sobre você, qual é a forma de contato? O LinkedIn também? Sim, a gente tem a página da Quarup Audiovisual, né? Você tem lá www.quarup.com.br/audiovisual. Lá a gente tem os produtos que a gente está pensando e gravando e lançando, não só os meus, a gente tem bastante coisa do André Barcinski também, são grandes projetos. A gente está agora prestes a lançar uma série documental pelo Globoplay. Está tudo lá na página da Quarup Audiovisual. Muito bom, muito bom. Nélio, muito obrigada, foi muito legal. Nossa, eu queria muito ficar conversando muito mais com você, mas eu tenho certeza que o pessoal também que está ouvindo e vendo a gente também vai querer. Mas o Making Off está acabando, viu? Muito obrigada, viu, Nélio, por sua participação, viu? Agradeço muito o convite, Regina. Foi um prazer conversar contigo e é um motivo de muito orgulho para mim poder contar um pouco das coisas que a gente faz e que as pessoas não sabem
quanto carinho tem envolvido nisso. Isso é verdade, isso é verdade. Mas vamos lá, que eu vou passar os recadinhos para o pessoal. Gente, o Making Off vai ao ar toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, na rádio, para acessar www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Acha o programa lá, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? E a gente também está no podcast do Spotify. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, Nélio! Tchau, Regina. Obrigado. Até a próxima. Obrigado.